Estás escuchando. Você está ouvindo o programa A Voz da Juventude. Hashtag A Voz da Juventude. Hashtag Las Voces de las Juventudes. A Voz da Juventude. A Voz da Juventude. The Voices of the Youth. A Voz da Juventude. La Voz de la Juventud. Pepe Hindu Mitakunyaha Mitarusukwara Nye. Salve Juventude, aqui quem tá na voz é a Joyce, tá começando mais um A Voz da Juventude. Somos um projeto de extensão pensado e elaborado por estudantes e professores da UNILA, de Serviço Social, e esse é um espaço de diálogo e divulgação da realidade juvenil, das políticas públicas pela juventude. Hoje a gente tá aqui com a Rose, ela que vai mediar, só que antes de eu entregar o espaço para ela, só relembrar lá onde você pode encontrar a gente, né? Nas redes sociais, @Juventudes e Direitos. A gente tá no Instagram, no Facebook e no YouTube, certo? E, além dessas redes sociais, a gente também tá presente lá no site do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, que é www.cdhmp.com.br. Você vai clicar lá em acervo, depois você vai clicar em A Voz da Juventude e aí você vai ouvir todos os nossos programas que estiverem disponíveis, certo? Combinado? Rose, o espaço é todo seu, fique à vontade. O que nós vai falar hoje? Bem-vinda, bom dia. Olá pessoal, bom dia para todos que nos ouvem, né? E hoje a gente vai trazer um tema bastante delicado, né, para nós povos indígenas, que é o PL 490, né, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, que vai tirar, né, o direito que nós povos indígenas conquistamos. E hoje a gente vai falar desse tema, né, o PL 490, o marco temporal, né, que é um retrocesso para nós indígenas de todo o Brasil. E hoje nós seguimos na luta, né, contra esse projeto de lei, que é verdadeiro desacato, né, para nós indígenas. E hoje a gente vai trazer a nossa convidada, né, Ana Beatriz, que é estudante de cinema e audiovisual do povo Xocó, que vai estar falando para a gente como é que o PL vai afetar nós, povos indígenas. Então, eu vou chamar ela agora. Ana, bem-vindo ao nosso programa. Olá, gente. Obrigada por me convidar a participar desse programa e falar sobre esse assunto que é super importante para a mobilização da sociedade como um todo, porque muita gente não sabe o que é marco temporal e nem do que se trata a PL 490, né? Como a Rose falou, eu sou do povo Xocó de Sergipe, mas nascida no Rio, e, enfim, estou aqui na UNILA fazendo cinema e audiovisual. Ana, antes de a gente começar a nossa programação, né, a gente tem 3 perguntas. A primeira pergunta que eu vou fazer, né, é o que é o marco temporal e como ela afeta os direitos dos povos indígenas. Sim. Então, o marco temporal, o próprio nome diz, né? Ele coloca um marco no tempo para reivindicação de terra indígena. Ou seja, o que eles querem fazer? Eles querem que só sejam consideradas terras indígenas demarcadas até a Constituição de 1988, até 5 de outubro de 1988. Então, as terras indígenas que já tinham sido demarcadas, elas teriam esse direito de continuarem demarcadas. Após essa data, não. Em 89, 90, agora em 2023, né, qualquer demarcação não seria mais considerada e as terras indígenas teriam que voltar para a União, né, para o Estado brasileiro. É mais ou menos isso, que é o marco temporal. E como ela vai afetar os direitos dos povos indígenas? Então, vai afetar de várias maneiras se ela for consolidada, né,
pelo Senado e sancionada, né? A gente espera que não seja sancionada pelo Lula, né? Porque junto com a PL 490, né, 490, que trata do processo de transferência da demarcação do governo ou do ministério agora, né, dos povos indígenas, né, tira do executivo e passa direto para o Congresso, para o Legislativo. Então, assim, retira a autonomia da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas, ou o Ministério da Justiça, que antes fazia essas demarcações, passa para o Legislativo. Então, isso é perigoso para os povos indígenas, porque a gente sabe que no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, existe um grande número de pessoas ali ligadas ao agronegócio, né? E a gente sabe que são ligadas ao agronegócio, a minerações, a garimpeiros, que estão perto de terras indígenas que ainda não são demarcadas. E de outras que são demarcadas. Então, a gente não tem o governo para nos proteger, eles podem invadir as terras indígenas quando eles quiserem. Então, isso é um advento, né, muito complicado e muito terrível para os povos indígenas, né? Então, a gente tem que ficar alerta, né, sobre isso. Então é isso, né? Sabemos que antes do Brasil, né, já existia os povos indígenas aqui, né? Então, a nossa história também, né, Ana, não começou nos anos 88, né? E nosso movimento, a nossa luta já começava antes de 1500. Então, o PL também, ela vai desrespeitar, né, a nossa história. Então, o povo brasileiro também sabe que nós vamos continuar, né, lutando, nos mobilizando para que os deputados, os agronegócios não tiram esses nossos direitos, né, como indígena. Então, a segunda pergunta é: por que temos que lutar contra o PL 490 do marco temporal? Então, o marco temporal, ele é relacionado à prescrição, né? A Constituição de 88, né, no artigo 231, ela fala, né, que o direito indígena é imprescritível, inalienável, indisponível e de ordem pública, ou seja, todos têm que defender, não só os indígenas, né? Imprescritível é que nunca prescreve, né? Nunca caduca, no sentido de que não se pode reivindicar a qualquer tempo o que eles querem, né, do marco temporal, né, de tirar as terras indígenas de nós, né? Então, eu acho que é isso. Sim, e também eu quero destacar que como nós, estudantes indígenas, né, como nós vamos poder se mobilizar aqui em Cidade de Foz do Iguaçu, porque sabemos que a gente está na região sul, que é um estado, né, muito racista, e a gente vai ter que lidar com isso, né? E qual seria a nossa participação de fazer essa mobilização aqui na cidade? Aí você poderia falar um pouco sobre isso, sobre a mobilização aqui na cidade de Foz do Iguaçu? Então, está programado, né, para o dia 8 de junho, né, uma mobilização, uma manifestação aqui em Foz do Iguaçu, né, com vários movimentos sociais, não só nós indígenas, mas outros movimentos sociais, para nos manifestarmos nas ruas também, né, para as pessoas, para o povo saber o que é o marco temporal, né, porque muito, como eu falei, né, a maioria das pessoas não sabe o que é, né? A maioria das pessoas nem sabe, nem se toca que indígena existe no Brasil, né? Então,
é importante essa mobilização, né, que nós, estudantes indígenas da UNILA, estamos fazendo, para que, como diz a Constituição, né, é um dever de ordem pública, né? Então, todas as pessoas têm que defender, porque não é só nós indígenas que vamos perder com isso se esse marco temporal for aprovado. Todo mundo vai perder, né? Porque nós defendemos os biomas daqui do Brasil. Nós que defendemos as florestas, nós que somos os guardiões, né, do meio ambiente, né? Porque se não fosse por nós, estaria muito pior, né? Se não fosse por nossas mobilizações, por nossas lutas ancestrais, que acabaram com, enfim, né, com muitas mortes, sim, de nossos antepassados, mas que lutaram contra o invasor, né? E hoje o invasor é o Estado brasileiro, né? Então, eu acho que levar isso para a rua é levar o conhecimento de que muitas pessoas não conhecem essa PL e de como isso pode afetá-las também, né? Porque o agronegócio, ele não se trata só da questão do territorial, né, das terras demarcadas indígenas, né? Ele se trata também de colocar elementos perto ou dentro das terras indígenas que são usados, enfim, né, em prol, vamos dizer assim, da sociedade, né, como eles colocam a soja, né, os bois, né, os pastos de bois, né, a mineração, né. Então, isso as pessoas têm que entender isso, né, por que isso está sendo feito. Então, é muito importante que nós estejamos mobilizados, né. Nós, como indígenas, nós estamos mobilizados, mas eu acho que levar isso para a rua, levar a mobilização para a rua, para as pessoas que ainda não entendem o que está acontecendo no Congresso hoje, é muito importante. Então, obrigada, Ana. Antes de a gente fechar a nossa conversa, né, gostaria de convidar também a comunidade acadêmica unileira, né, os estudantes indígenas e não indígenas, né, que também nós, estudantes indígenas, juntamente com a Seção Unila, estaremos realizando também uma mesa redonda, né, no auditório do CI, do alojamento, né, e para falar desse assunto do PL 490, para que a comunidade acadêmica também possa conhecer essa PL, né, e também mostrar a nossa força como estudantes indígenas, e a gente também quer convidar todos os movimentos dos estudantes para que possam ir lá também ouvir, para conhecer o que é PL 490. Complementando, né, que a Rose falou, é super importante, né, que os alunos, né, os estudantes daqui da UNILA que puderem participar, né, dessa conversa, né, a Rose e eu vamos estar lá conversando também, que possam estar lá, possam também, quem não, mesmo os unilheiros, os estudantes que não conhecem, não sabem a respeito do marco temporal, vão entender um pouco mais a respeito disso e vão entender também como isso afeta não só os indígenas, mas os não indígenas também, né? Porque não é uma coisa que só nos afeta, né? É uma coisa que vai afetar a sociedade brasileira de uma forma geral. E a gente só pode barrar
essa PL 490, né, esse marco temporal, se a sociedade se mobilizar, porque o Congresso ele está, infelizmente, invadido pelo agronegócio. Infelizmente é isso. Então, assim, eu completo o que a Rose falou, convido todos a estar nessa mesa, né, de conversa sobre o marco temporal. Então, vai acontecer também essa mesa redonda e depois no dia seguinte também queremos convidar toda a nossa rede, né, juventudes, estudantes indígenas. Estaremos organizando o marcha, né, em prol ao direito dos povos indígenas, que vai acontecer no dia 8 de junho, né, na Praça da Paz, aqui em Foz do Iguaçu, que vai começar às 14h30. Então, quero aqui também convidar toda a comunidade acadêmica unileira para se mobilizarem, né, em manifestação, em protesto, né, contra o marco temporal PL 490, né, e para mostrar também a nossa força, né, na luta pela defesa dos nossos direitos. Então, quero convidar vocês também a participarem dessa marcha. Seria muito importante a participação de todo mundo, para que possa somar também com a gente, né, contribuir de qualquer forma, né, no ato de protesto, né, em defesa da nossa vida, do nosso povo, do nosso território, da nossa bioma, né, também, que vai afetar também o meio ambiente. Sabemos muito bem disso, que no Senado está sendo aprovado já, né, infelizmente, e nós aqui, estudantes, também vamos se mobilizar, né, juntamente com a Associação Unila, e deixo aqui o convite também, né, para quem nos ouve. Quero agradecer também a participação da Ana, né, que aceitou a falar desse assunto tão delicado para nós, povos indígenas, e a Joyce, né, que está aqui também na assessoria técnica. Ana, você tem alguma coisa a mais para encerrar? Algum comentário? Eu queria ver mais a ação, né, dos não indígenas com os assuntos que são tão caros a nós, né, indígenas, porque eu acho que não afeta só a nós, né? Afeta também aos não indígenas, afeta o agronegócio, como as sojas, né, recebem todos aqueles agrotóxicos e a gente consome isso. Não afeta só nós indígenas, afeta vocês também não indígenas, né? Afeta a saúde de vocês também. Então, afeta o clima, né? Porque o clima muda, né, com a exploração da terra. Então, o que eu quero deixar é isso, que é uma mobilização de todos, não só de nós indígenas. E obrigada por me convidarem para falar um pouquinho sobre esse assunto que eu tentei dominar um pouco, porque eu não sou da área jurídica, mas eu tentei ver isso. Obrigada, Rose, obrigada, Joyce. Então é isso, né? Obrigada, Ana e Joyce, né, pelo tempo para a gente falar desse assunto, né? E também aqui quero deixar um pequeno comentário também para encerrar, que estamos aqui pela justiça climática, né? Pelo futuro do planeta, pelos povos indígenas, pela democracia, pelos direitos dos povos originários, pelo fim do genocídio, né? E por demarcação já, e pelo direito à vida e não ao marco temporal. Obrigada a todos. É isso. Yanda
akone hontanara. Hote home akone hontanara. Herue aheia. Herue aheia. Araguá quante. Mianga ja amanga shonao. João Beck ja apecoche porrehau. Saí ja apachaka apuan. Home akone hontanara. Ote home akone hontanara. Herue aheia. Herue aheia. Araguá quante. Mianga ja amanga shonao. João Beck ja apecoche porrehau. Saí ja apachaka apuan. Ote home akone hontanara. Ote home akone hontanara. Herue aheia. Herue aheia. Araguá quante. Mianga ja amanga shonao. João Beck ja apecoche porrehau. Saí ja apachaka apuan. Ote home akone hontanara. Ote home akone hontanara. Herue aheia. Herue aheia. Araguá quante. Mianga ja amanga shonao. João Beck ja apecoche porrehau. Saí ja apachaka apuan.